Olá a todos que estão nos acompanhando, né, aqui pelo YouTube. Hoje nós temos aí o capítulo 22, Emersão do Passado. Nós estamos estudando aí, né, o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, nós fazemos aqui a leitura, né, e na sequência aí tem comentários sobre aí o conteúdo, né, do capítulo. Em companhia do assistente, tornamos a segunda reunião semanal do grupo, presidido pelo irmão Raul Silva, a cuja organização nosso orientador não regateava simpatia e confiança. O conjunto de trabalhadores não se alterara na constituição que lhe era característica. A pequena fila dos obsessos, todavia, apresentava modificações. Duas senhoras, seguidas pelos respectivos esposos, e um cavalheiro de fisionomia fatigada integravam a equipe dos que receberiam assistência. Os médiuns da casa desempenharam caridosa tarefa, emprestando as suas possibilidades para a melhoria de várias entidades transviadas na sombra e no sofrimento, com a colaboração eficiente de Dona Celina à frente do serviço. Só um minuto. Solucionados diversos problemas alusivos ao programa da noite, eis que uma das senhoras enfermas cai em pranto convulsivo, exclamando: "Quem me socorre? Quem me socorre?" E comprimindo o peito com as mãos, acrescentava em tom comovedor. Só mais um minuto, pessoal. Covarde, por que apunhalar assim uma indefesa mulher? Serei totalmente culpada? Meu sangue condenará seu nome infeliz? Raul, com a serenidade habitual, abeirou-se dela e consolou-a com carinho. Minha irmã, o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não admita que o desespero lhe subjugue as energias. Guardar ofensas é conservar a sombra. Esqueçamos o mal para que a luz do bem nos felicite o caminho. Olvidar? Nunca. O senhor sabe o que vem a ser uma lâmina enterrada em sua carne? Sabe o que seja a calamidade de um homem que nos suga a existência para arremessar-nos à miséria, comprazendo-se depois disso em derramar-nos o próprio sangue? Sim, sim, ninguém lhe contraria o direito à justiça, segundo as suas afirmações. Entretanto, não será mais aconselhável aguardar o pronunciamento da bondade divina? Quem de nós estará sem mácula? Espe- Esperar? Há quanto tempo não faço outra coisa? Só um minuto. Em vão procuro reaver a alegria. Por mais me dedique ao trabalho de romper com o pretérito, vivo a carregar a sombra de minhas recordações, como quem traz no próprio peito o sepulcro dos sonhos mortos. Tudo por causa dele, tudo pelo malvado que me arruinou o destino. E a pobre criatura prorrompeu em soluços, enquanto um homem desencarnado, não longe, fitava com inexprimível desalento. Perplexos, Hilário e eu lançamos um olhar indagador ao assistente, que nos percebeu a estranheza, porquanto a enferma, sem a presença da mulher invisível que parecia personificar, prosseguia em aflitiva posição de sofrimento. Não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete, alegou Hilário curioso. Sim, disse por minha vez.
Observo em nossa vizinhança um triste companheiro desencarnado, mas se ele estivesse telepaticamente ligado à nossa amiga, de certo a mensagem definiria a palavra de um homem, sem as características femininas da lamentação que registramos. Em verdade, não notamos aqui qualquer laço magnético que nos induza a assinalar fluidos teledinâmicos sobre a mente da médium. Aulus afagou a fronte da doente em lágrimas, como se lhe auscultasse o pensamento, e explicou: estamos diante do passado de nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Ante a aproximação do antigo desafeto, que ainda a persegue de nosso plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em cidade do Velho Mundo, no século passado, e entra em seguida a padecer insopitável melancolia. Recomeçou a luta na carne, na presente reencarnação, possuída de novas esperanças. Contudo, tão logo experimenta a visitação espiritual do antigo verdugo, que a ela se enleia, através de vigorosos laços de amor e ódio, perturba-se-lhe a vida mental, necessitada de mais ampla reeducação. É um caso no qual se faz possível a colheita de valiosos ensinamentos. Isso quer dizer, então, a frase de Hilário ficou, porém, no ar, porque o instrutor lhe definiu o pensamento acrescentando: isso quer dizer que nossa irmã imobilizou grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência a que nos referimos, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, prosseguindo quase que intacta. Fixando-se nessa lembrança, quando instada de mais perto pelo companheiro que lhe foi irrefletido algoz, passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado, que teima em ressuscitar. É então que se dá a conhecer como personalidade diferente, a referir-se à vida anterior. Sorrindo paternal, considerou: sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente, porque, ao influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos tão somente no ponto nevrálgico em que viciou o pensamento. Para o psiquiatra comum, é apenas uma candidata à insulinoterapia ou ao eletrochoque. Entretanto, para nós, é uma enferma espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. Analisei-a com atenção e concluí: mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Bem, antes de nós continuarmos, vamos só entender aí o que está acontecendo, né? Eles estão ali um trabalho, né, mediúnico, e uma das pessoas ali participantes começa a sentir um envolvimento e começa a falar, né, é, como se estivesse sendo envolvida por um espírito e pedindo justiça, né, se sentindo ali também violentada, injustiçada, né, e ali o doutrinador começa a conversar e só que não tem, né? Aí os mentores estão percebendo, mas o que está acontecendo? Porque não tem esse espírito aí que ela está se referindo, né? Sim.
que está acontecendo, né? Mas o que na verdade tinha era um espírito que estava lá no ambiente, só que a presença dele provocava nela toda essa sensação, tá? Então, aí eles estão explicando ali, né? Eles estão observando o caso e estão explicando. O que está acontecendo? O espírito ali presente, ele ativa nela as memórias de uma vida anterior, tá certo? Então, é como que se ela começasse a ser médium dela mesma numa vida anterior. Entende isso? É uma coisa assim, tá? É a personalidade dela de uma vida anterior que começa a se comunicar, tá? Na verdade, é o espírito dela mesmo tá falando, só que ele tá fixado numa experiência de uma vida anterior. Olha que situação, tá? E aí o pessoal fala que comentou aqui, né, que é um animismo, né? Animismo é isso, é quando não tem espírito ali. Na verdade, é o próprio médium que está se comunicando. Tudo bem? O que nós temos que prestar atenção é o seguinte: o nosso passado ele está registrado, ele fica registrado em nós realmente. E se nós não tomarmos cuidado, nós muitas vezes vamos ficar vivendo do passado, tá? O nosso passado ele é muito presente em nós, né? É meio estranho falar isso, mas é assim, viu? O nosso passado ele está registrado e dependendo de alguma situação ele é ativado, tá? Por isso que tem muitas pessoas que têm algum tipo de doença psíquica, né? E procura reviver o passado, tá? Se liga, as lembranças do passado elas emergem. E aqui o mais interessante é que não é dessa vida, né? É de uma vida anterior, é o passado ainda antigo, né? Da vida anterior. Vocês verem como que é a força, né? Que o choque, né? Que o espírito causa nela, tá? Esse espírito lá presente, ele provoca na nossa irmã essa volta a uma encarnação anterior, numa experiência que ela teve né, na outra vida, e ela começa a dar comunicação, tá? No mundo espiritual, ocorre muito disso, viu? E quando a gente trabalha com é, espíritos, assim, né, com tratamento de espíritos, trabalha com mediunidade, a gente tem que saber que situações como essa podem acontecer, tá? E como eu falei, né? O pessoal conhece situações dessa, mas às vezes não sabe qual que é a causa, né? Falam de animismo, né? Assim, mas não sabe qual que é a causa. E essa aqui é uma delas, tá? É uma das causas. É quando um espírito provoca, pela sua proximidade, né? Faz com que do arquivo de memória nosso começa ali a emergir, né? Uma personalidade, tá? De uma vida passada, por exemplo, como essa aqui. Tudo bem? É o que está acontecendo aí, certo? Vamos continuar então nossa leitura. Então, olha, eu vou repetir aqui, né, a fala e o André Luiz está falando aqui, ó. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas exterioriza o mundo de si mesma, tá? Quer dizer, para o médium, ela está encarnando uma personalidade diferente, tá? Um outro espírito. Mas, na verdade, ela está dando comunicação para ela mesma, certo? Poderíamos, então, classificar o fato no quadro da mistificação inconsciente? Interferiu Hilário indagador. Paulus meditou um minuto e ponderou. Muitos companheiros matriculados no serviço de
implantação da nova era, sob a égide do Espiritismo, vem convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Só um minuto, peraí. Portanto, portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos de nossa amiga, arrojados ao pretérito, de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio em que se encontra. E a pobrezinha efetua isso quase na posição de perfeita sonâmbula, porquanto se concentra totalmente nas recordações que já assinalamos, como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida, com inteira despreocupação das responsabilidades que a reencarnação atual lhe confere. Achamos-nos, por esse motivo, perante uma doente mental, requisitando-nos o maior carinho para que se recupere. Para sanar-lhe a inquietação, todavia, não nos bastam diagnósticos complicados ou meras definições técnicas do campo verbalista, se não houver o calor da assistência amiga. O que ele diz para nós aqui, o mentor? O que ele está orientando para nós? Que esses casos ocorrem, né? E que não devem, assim, ser classificados, né? É, de maneira técnica apenas, mas que seja visto do ponto de vista mais espiritual, né? Que caiba aí que haja uma assistência, né? É, uma ajuda, tá? Porque a nossa irmã é uma doente, né? Ela está doente, certo? Então ela não está agindo assim premeditadamente ou agindo assim com segundas intenções, né? Ou agindo de má fé, nada disso, tá? Ela está agindo por necessidade, é uma situação de desequilíbrio que a nossa irmã apresenta, tá certo? Então, ele está falando para a gente evitar essa situação da gente poder criar uma classificação, criar aí algum termo técnico para isso, né? Como normalmente aparece, né? E aí ele até fez uma crítica aqui, né? Vou voltar aqui no anterior, aqui, ó, na página anterior, ele fez uma crítica à parte espírita, né? Ao espiritismo, né? Que ó, vem convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Ou seja, as pessoas estão tratando esses assuntos como esse com preconceito, muitas vezes, né? Com assim um certo distanciamento, né? Assim, sem muitas vezes entenderem a causa, a razão do que está acontecendo, né? Que, como eu falei, a pessoa que está assim precisa de ajuda, né? Ela está ali buscando ajuda no lugar certo, né? Que é uma casa espírita, tá certo? Então, é, essa é a orientação dos mentores para nós. Lembrando que esse livro foi escrito há quase 100 anos atrás, tá, gente? Já faz um bom tempo que ele foi escrito, tá bom? Então, isso era no começo lá do Espiritismo, né? Aqui na prática mediúnica, digamos assim, né? Em larga escala, digamos assim, tá? Aqui no Brasil, tá bom? Certo? Vamos continuar então. Voltar lá onde nós estávamos. Aqui, ó. Nosso orientador fez ligeira pausa, acariciando a enferma, e enquanto Raul Silva continuava a doutriná-la e a consolá-la, notificou-nos bondoso. Deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam.
é também um espírito imortal solicitando-nos concurso e entendimento para que se lhe restabeleça a harmonia. A ideia de mistificação talvez nos impelisse à desrespeitosa atitude diante do seu padecimento moral. Por isso, nessas circunstâncias, é preciso armar o coração de amor a fim de que possamos auxiliar e compreender. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque, a pretexto de servir a verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno, ao invés de socorro providencial. Primeiro, é preciso remover o mal, para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Felizmente, o nosso Raul assimila as correntes espirituais que prevalecem aqui, tornando-se o enfermeiro ideal para situações dessa ordem. Hilário, tanto quanto eu, edificado com os ensinamentos ouvidos, perguntou respeitoso: E podemos considerá-la médium mesmo assim? Como não? Um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. Naturalmente, agora a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la. Nossa irmã deve ser ouvida na posição em que se revela, como sendo em tudo a desventurada mulher de outro tempo, e recebida por nós nessa base, para que use o remédio moral que lhe estendemos, desligando-se, enfim, do passado. O assunto não comporta desmentido, porque, indiscutivelmente, essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Ela renasceu pela carne sem renovar-se em espírito, certo? Então, o que aconteceu com ela, né? Ela reencarnou, mas o espírito dela ainda tem todas ali reminiscências da vida anterior, certo? Então, é como que, e por que isso acontece, né? Por conta, né, do forte trauma, né, que ela viveu, tá certo? Aquilo que ela registrou ficou tão forte nela, aquilo que ela viveu, vivenciou na vida anterior, ficou tão forte nela que quando ela encontra, né, o inimigo ali, né, aquele espírito que está se aproximando dela, né, provoca tudo isso, viu? Ela entra, tipo assim, numa crise, né? Certo? E tem a ver, lógico, também com o mecanismo de mediunidade dela, tá? Que tá desorientado, tá? Por isso que a gente sempre fala assim, quando o médium chega no centro espírita, a primeira coisa que tem que fazer é acertar a mediunidade, viu? Tá? Porque se a pessoa vem no centro espírita, é porque alguma coisa na vida dela não está dando certo. E essa alguma coisa normalmente tem a ver com mediunidade, viu? Tá? Ela sente ali as influências dos espíritos, ela não consegue muitas vezes pensar por si mesma, ela não consegue exercitar a sua vontade, ela não consegue fazer as coisas com autonomia, ela fica sempre assim, se sente, né, ali dominada por alguém, por um espírito, enfim. Então, ela precisa de ajuda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando recebe uma pessoa assim é procurar ajudar. O que está acontecendo com ela vai aparecendo aos poucos, tá? A gente vai entendendo o que está acontecendo com ela, vai compreendendo e vai ajudando, tá? Tudo bem? Aí, como eles falaram, não caberia, assim, simplesmente dizer que aquilo ali tudo é uma mentira, que ela não tem espírito nenhum ali, ou sei lá, tá? Não caberia isso, porque, lógico, que ela iria se afastar, né? Em vez dela ficar no centro espírita, ela ia sair correndo de lá, né? Tá? Certo?
Então, precisa que a pessoa fique, para que a pessoa receba ali a ajuda que ela está precisando e ela vá se normalizando, tá? Até acertar ali a mediunidade dela. Como ele falou, é como se fosse um vaso que está quebrado, né? Um vaso que está com defeito, que precisa de conserto, precisa de colar, precisa acertar, para depois continuar a servir com, né? O objetivo que ele tem, né? Tá bom? Vamos continuar. O assistente fixou o gesto de quem mergulhava na própria consciência, a sonda de suas reflexões, e falou quase se o fizesse de si para consigo. Ela representa milhares de criaturas aos nossos olhos. Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora? Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas? Quantas almas conduzidas à ligação consanguínea caminham do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes, que lhes foram duros adversários em existências pregressas? Todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal em marcha incessante com o bem. Certo? Então ele está falando que isso que acontece com ela, acontece isso a todo momento, tá? Ela representa aí milhares de criaturas que conservam reminiscências do passado, né? De outras vidas, e tem um comportamento afetado por isso, certo? São sentimentos que as pessoas muitas vezes não conseguem superar, né? Situações aí de convivência que parecem insustentável, né? Por quê? Porque vem sempre assim ou o sentimento ou a lembrança da vida anterior, né? Tá? Então é isso que que ele está nos alertando. Então, ó, ele fala assim: todos, né? Tá aqui nessa parte final que eu li, né? Todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal em marcha incessante com o bem, certo? Nessa altura, Paulo Silva, na condição de hábil psicólogo, convidou a doente ao benefício da prece. Competia-lhe a ela suplicar ao céu a graça do ouvido. Tá? Esse ouvido aí é o esquecimento, tá? Ouvido é uma palavra assim mais antiga para os, que significa esquecimento, tá bom? Então, competia-lhe a ela suplicar ao céu a graça do ouvido, a graça do esquecimento. Cabia-lhe expungir o passado da imaginação de maneira a pacificar-se. E, singularmente comovido, recomendou-lhe repetir em companhia dele as frases sublimes da oração dominical. Oração dominical é o Pai Nosso, tá bom? Dominical não é de domingo, não, viu? Dominical a prece de Deus, tá? Que é do domínio de Deus, do Senhor do universo, tá? Então é o Pai Nosso. Vamos lá. A pobre senhora acompanhou docilmente. Ao término da súplica, mostrava-se mais tranquila. O prestimoso amigo, traduzindo a colaboração do mentor, que o acompanhava, solícito, rogou-lhe considerar, acima de tudo, o impositivo do perdão aos inimigos para a reconquista da paz. E, em lágrimas, a enferma desligou-se das impressões que a imobilizavam no pretérito, tornando-a à posição normal, tá? Olha o poder da prece que fez com ela, tá? Fez o ajuste ali daquele momento, tá? Ela estava ali bastante transtornada, né? Bastante apavorada, assim. Então, com a prece, ela foi ali ativado, né? A questão do perdão aos inimigos, para que ela pudesse ter paz,
tá? Aí ela foi se desligando das impressões que estavam ali em volta dela, tá? Enquanto Silva lhe aplicava passes de reconforto, o assistente comentou: outra não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial em seu benefício. Pela enfermagem espiritual bem conduzida, reajustar-se-á pouco a pouco, retomando o império sobre si mesma e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde. Estimaríamos a possibilidade de continuar analisando o caso sob nossa vista. Contudo, a outra senhora doente passou de improviso ao transe agitado, e era preciso estudar, fazendo o melhor. Bom, é, é isso aí. Nós vamos aí, esse foi o capítulo 22, tá? Nós vamos parar por aqui, tá? Vai continuar, né, no 23, aí a examinar um outro caso, né, naquele trabalho ali que eles estão, né, presentes, tudo bem? Vamos deixar aí para o nosso próximo encontro, tá certo? A gente volta na próxima semana, né, fazendo aí o estudo desse capítulo 23, então. Então, por enquanto, é só por hoje. Agradecemos a atenção. Esperamos nos encontrar aí numa próxima oportunidade. Até lá, então.